Na aula de hoje, então, a gente vai fazer uma aplicação desses conceitos que a gente apresentou até o momento. Nós vamos resolver o problema, então, do haltério. O que é isso? Basicamente, é uma haste não flexível aqui, que são colocadas duas massas, a massa M2 e a massa M1. A massa M2 está exatamente na metade do caminho, e essa haste ela gira nesse sentido aqui, tá certo? E aí o que eu vou querer saber? Eu vou querer encontrar as frequências de pequenas oscilações nesse caso. Então esse é um problema relativamente interessante, porque eu vou ter um momento de inércia aqui que eu vou ter que calcular, porque obviamente essas frequências de oscilação vão depender da posição dessa massa M2, da relação entre M1 e M2 e tudo mais. A gente não vai, nós vamos estudar um pouco, nós vamos manter ela exatamente na metade, mas isso também é uma coisa que poderia ser trabalhada nos problemas sem muita complicação. Eu vou usar um eixo de coordenadas em cima da haste, ó, E1 aqui, ó, que vai estar aqui, o E2 vai estar aqui, e o terceiro eixo vai estar saindo para fora da página, tá? Alguma coisa assim, algo assim, tá? Saindo da página aqui. Bom, então, obviamente, né, a minha velocidade, o meu ômega aqui vai ser um vetor, né? Ômega 3 vai ser um vetor, e ele vai ser o produto vetoral de E1 por E2, tá? Então ele vai estar nesse plano aqui, porque a minha haste só se move ao longo desse plano, tá? Então não se move no plano, não vai na direção oposta à página aqui, perpendicular à página. Bom, então a gente vai ter que o ômega 3 é 3, tá? Esse ômega devia ser um vetor, isso é θ ponto E3. E agora eu vou usar a definição de inércia, né? Que foi que a gente obteve anteriormente, nesse caso. Nessa situação tem alfa igual a 1 e 2 aqui simplesmente, então eu tenho M1 e M2. Eu tenho a posição de X1 e J, por essa razão que eu escolhi o eixo exatamente em cima da haste, tá? Então fica bastante simplificado aqui. E aí o que acontece é que, agora, substituindo a posição da massa, da primeira massa, a posição da segunda massa, tá certo? Então a primeira massa, se lembra que tem que estar em B e a outra vai estar em B sobre 2. Eu obtenho basicamente essa equação aqui. Aqui está faltando aqui deveria ser um I. Beleza. Tá, então basicamente esse vai ser o momento de inércia. Ele não tem nenhuma componente aqui quando... nos casos em que em caso que I diferente de J, basicamente quando I é diferente de J esse termo dá zero, tá certo? E este X1J aqui também é zero, tá? Eu não tenho nenhuma componente fora do E1, tá? Não tem nenhuma componente fora do E1, então qualquer termo IJ é zero por definição, portanto, então todos os termos dão zero e os únicos termos que dão alguma coisa são os que contribuem aqui. Tá? E aí vocês vão ver que vai contribuir um termo daqui e um termo daqui, basicamente é isso. Tá? Notem que aqui esse termo é sempre x11, x21 aqui, tá? Então, mesmo que eu tenha o caso j igual a 2 ou 3, que é o que acontece aqui, vai acontecer a mesma coisa. Então por isso que eu só fico com esse termo. Beleza. Então, como eu vou ter, então, basicamente o problema unidimensional em termos de rotação, e o meu momento angular, a direção 1 e 2 vão ser zero, porque basicamente eu não tenho movimento nessa direção, não tem nenhuma variação nisso, eu simplesmente vou ter um eixo de rotação, eu vou ter uma rotação ao longo do terceiro eixo, então vai dar IT3 ômega 3, e aí o que acontece é o seguinte, eu estou usando basicamente a definição aqui de momento angular, tá? Para calcular essa questão. Eu multipliquei por ômega e eu usei que ômega 3 é basicamente θ ponto, tá? Então foi isso que eu fiz. Bom, o torque ele vai ser dado por L ponto igual a N, e eu tenho então que essa equação aqui, né, basicamente, né, derivada dela, como isso aqui não varia no tempo, isso aqui não varia no tempo, não varia no tempo, não varia no tempo, então simplesmente eu tenho θ ponto E3, e agora eu tenho que calcular esse R alfa vezes F alfa, por quê? Porque eu vou ter uma força aqui, ó, tá? Vou ter uma força, G vai atuar nesse ponto, e G vai atuar nesse ponto, eu vou ter que calcular então
essas duas forças aqui para calcular o torque, tá? Bom, esse problema, eu não vou entrar em muitos detalhes, né? G é dado por cosseno de θ E1 menos G1 seno de θ E2, tá? Isso aqui vocês podem ver, basicamente, é um problema num plano inclinado aqui, tá? A definição de E2 e E1 aqui. Não tem nenhum grande mistério, tá? E aí eu tenho que calcular os produtos vetoriais aqui, tá? Então, E1, cosseno de θ E1, né? Esse termo desaparece, né? E1 por E2 vai dar E3, tá certo? Usando aquela regrinha de sempre, né? Aqui, x, y, z, x, y, não sei. X vezes y é z. Então, nesse caso, esse primeiro termo dá zero, mas o próximo é x vezes y vai dar z, mesmo sentido, que é dado por isso aqui. E o E2 vai ser basicamente a mesma coisa, tá certo? E vai dar menos M2G, B2, seno de θ E3. Então, o que vai acabar acontecendo é que a equação do torque vai ser dada por isso aqui. Eu simplesmente agora somei esses dois termos, tá? Tem esse 2 aqui, ó. Esse 2 vem do fato que a minha massa 2 está na metade da barra. Escrevo desse jeito. E agora aqui é uma questão relativamente trivial, porque eu tenho a equação do oscilador harmônico aqui, então isso aqui faz esse termo inteiro aqui, ó, faz uma espécie de M, tá certo? E esse segundo termo aqui, né, vai fazer uma espécie de G, digamos assim. E eu estou usando também que seno de θ é aproximadamente θ, porque eu estou interessado em pequenas oscilações, tá? Então essa equação aqui, no final das contas, ela ficaria... Eu vou usar um mzão aqui. Ela faria uma coisa assim, ó, m θ ponto igual a menos um gzão θ, tá certo? E aí o que vai acontecer é que a velocidade angular vai ser basicamente raiz de G por M, tá certo? Basicamente é isso, tá? O que é o que eu vou obter aqui. Tá bom? Então, basicamente esse termo aqui, sem o sinal. Então, me dá que a minha velocidade angular ao quadrado é igual a isso aqui. Notem que quando M2 é zero, ou seja, eu vou ter simplesmente um pêndulo, basicamente um pêndulo usual, né? Então, esse termo e esse termo aqui vão dar zero, e eu fico com, esse M1 vai cortar com M1, e eu fico com G sobre B, que é o que eu esperaria de um pêndulo normal, tá certo? Então, se recupera. E vocês notem que, obviamente, a massa 2, ela joga um papel, tá? Ela vai mudar o meu momento de inércia e, portanto, vai mudar a minha frequência de oscilações, aumentando a frequência de oscilações um pouco, no final das contas. É isso, né? Porque M2 sobre 2 é sempre um pouco maior que M2 sobre 4, então essa quantidade vai ser um pouco maior do que 1. Bom, basicamente é isso, então. Obrigado, pessoal.